programa número 1 de Lideranças Empresariais. Seja muito bem-vindo. É um espaço para partilhar conhecimento, ideias, experiências, pensamentos, partilhar o que de melhor se faz no país numa altura em que a iniciativa privada é primordial. Quinzenalmente estaremos aqui numa parceria com o LIDE, o Grupo de Líderes Empresariais, para debater temas económicos e políticos relevantes. O LIDE é uma organização empresarial que nasceu no Brasil em 2013 e que reúne líderes das maiores e mais reputadas empresas. O LIDE Internacional é já uma organização à escala global, está presente em 4 continentes e chegou a Portugal este ano, a 1 de julho, com a mesma filosofia: contribuir para um país economicamente mais competitivo. Feita esta apresentação, lançamos o tema que nos serve de base à reflexão e ao debate. Hoje discutimos a independência dos auditores. A Comissão Europeia publicou, no passado dia 13 de outubro de 2010, um livro verde intitulado Política da Auditoria, as lições da crise, voltando a colocar a tónica em temas que têm sido amplamente discutidos nos últimos 10 anos no pós-Enron. São convidados em estúdio Nasser Sattar, o presidente do Comitê de Gestão do LIDE Portugal, Maria dos Anjos Capote, vogal da CMVM, Ricardo Pinheiro, partner da PwC, Vítor Ribeirinho, partner da KPMG e Vítor Gonçalves, presidente da Comissão de Auditoria da Zone e EDP. A todos, muito bem-vindos, muito obrigada por estarem neste programa de estreia do Lideranças Empresariais. Gostava, Nasser Sattar, de lhe dar assim as boas-vindas também neste início de parceria e, antes de mais, perguntar-lhe se é ou não relevante esta preocupação da Comissão Europeia relativamente à independência dos auditores. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a vossa presença aqui neste debate e o primeiro programa que LIDE Portugal, em parceria com o Económico TV, lançou, num tema que é da importância, que neste momento, como sabem, está a ser debatido em Bruxelas pelos comissários em relação da matéria de Green Paper. Eu antes só também fazia aqui um ponto. O LIDE, como disse, é uma organização que nasceu em Portugal na sua internacionalização no passado dia 1 de julho e tem como objetivo, além de criar uma plataforma de intercâmbio entre os nossos empresários e particularmente apoiar na internacionalização, também tem como objetivo de criar debates de matérias de interesse público. E é nesse sentido que este primeiro programa foi escolhido o tema que neste momento é muito importante em relação aos auditores, a governança das sociedades, e que o Green Paper veio lançar um debate muito aberto sobre vários temas. Eu faria um pequeno enquadramento antes de passar a palavra aos nossos participantes. Um dos temas importantes que está a ser debatido na proposta que o Comissário Europeu, o Michel Barnier, que fez a proposta no Green Paper, é a rotação dos auditores obrigatória. Esta rotação dos auditores obrigatória advém da crença que isto iria melhorar de facto a contribuição para a independência dos auditores, mas obviamente os nossos participantes poderão dar os diferentes pontos de vista associados a este ponto em particular. Outra das questões que tem levantado é efetivamente a prestação de serviços, outros serviços para empresas pelos próprios auditores. Este tema, em termos de legislação atual, já enquadra-se no regulamento que a CMVM tem, de recomendações e dos serviços proibidos pelos auditores, como também os serviços que são permitidos. Esses serviços permitidos ainda têm uma aprovação prévia das comissões das auditorias e, portanto, há um controlo para, de facto, garantir que não há questões de conflitos de interesses entre a auditoria e a prestação de serviços, que é outra matéria importante que também está a ser debatida. O terceiro ponto, que é um ponto muito crítico em relação àquilo que está a ser o que existe hoje e que está a ser proposto, é a proibição total dos outros serviços a qualquer entidade, independentemente de ser auditada ou não pela própria auditora. E o quarto, o que eu também gostaria de levantar aqui, é efetivamente a introdução na auditoria das empresas de uma outra pequena ou média dimensão firma para participar na auditoria. Que isto também, de certeza, os nossos participantes terão um contributo
para fazer. Eu começava por perguntar à doutora Maria dos Anjos se de facto essas propostas que estão a ser apreciadas irão contribuir, porque é a intenção, para uma melhor independência dos auditores e uma maior transparência, de facto podem ter efeitos opostos, nomeadamente se algumas dessas medidas mais radicais forem assumidas, no sentido de haver um esvaziamento do talento que as empresas têm para atrair, na medida que prestam serviços de diferentes matérias e que, obviamente, isto também é uma atração para os licenciados entrarem nessas firmas. Portanto, se a doutora pudesse começar por aí. Eu, antes de mais, saudava esta iniciativa, penso que é muito interessante, um tema que é tão atual, não só em termos nacionais, em termos comunitários e internacionais, e, portanto, eu penso que é de saudar este primeiro tema neste primeiro programa. Depois, eu gostaria de, respondendo ao repto que o Sr. me lançou, de dizer que as posições que tentarei defender são posições à luz da experiência dos casos ocorridos, isto é, das situações que nós temos vindo a viver recentemente. Portanto, são digamos, posições que, tendo, obviamente, uma filosofia e alguma concepção teórica, surgem, sobretudo, tentam ser o resultado dos ensinamentos dos casos mais recentes ou dos casos que temos vivido. E de facto, aquilo que hoje se verifica em todos estes documentos que temos todos acesso, a expressão que nós encontramos quase comum a todos eles é que a crise financeira, eu queria, para não dizer nada que não esteja escrito, pôs em questão o trabalho dos auditores. Não é? Esta é a premissa da qual parte depois toda a discussão. E é ligado a esta questão, depois surge o problema da independência. Não é? E em que medida, e parece que aí todos estamos de acordo, e não é de agora, já há uns anos, há muito tempo, ou desde sempre, que obviamente que a independência é um requisito que é fundamental e óbvio para o exercício da atividade de auditoria. Agora, a independência é uma avaliação contínua, não é? Não é uma avaliação esporádica, nem dirigida a um momento em concreto. É uma avaliação contínua. Não é? A aferição da independência tem que se fazer sempre. Não é? E para esta aferição há, de facto, fatores que foram já aqui referidos, que são importantes, como a questão da rotatividade das firmas de auditoria, a questão da prestação de serviços para além dos serviços de auditoria ao mesmo cliente. Penso que há que colocar a questão no sentido da mesma entidade prestar outros serviços e serviços de auditoria simultaneamente ao mesmo cliente. É evidente que uma entidade uma empresa de auditoria pode ter uma componente de consultoria para determinados clientes ou uma componente de auditoria para outros clientes. Mas aqui a falar, no mesmo cliente se prestar o mesmo tipo de serviços. Mas também há outras questões que me parecem ser, talvez não possamos discuti-las todas hoje aqui, mas que também são importantes, que têm a ver com a questão das nomeações, os critérios de nomeação dos auditores, a questão da remuneração. E eu diria que, em termos de remuneração, a componente remuneratória. Não é? A remuneração, qual é o pacote remuneratório que estamos a falar? E também um outro aspecto que me parece que é relevante e que nisso temos já algum conforto, em termos até legislativos, que é a possibilidade de haver um certo vai e vem entre empresas de auditoria e quadros de empresas auditadas. São com certeza algumas das questões que vamos ter a oportunidade de analisar, ainda que individualmente. Deixe-me só acabar. Diga. As posições da Comissão, tal como as conheço, não parecem assim tão radicais. Portanto, respondendo à questão, exatamente. Eu gostava de lhe perguntar exatamente, estas propostas da Comissão surgem porque considera que o quadro legal atual não garante a independência necessária para o trabalho dos auditores?
O quadro legal, quer dizer, a independência não é só o quadro legal que a tem que garantir. Aliás, os auditores têm um código de ética, há questões deontológicas que são igualmente relevantes. E acha que esse código de ética não é o suficiente para garantir a independência do trabalho dos auditores? Como em todas as situações, é necessário evoluir à medida que a própria realidade assim o exige. Eu gostava de lhe lançar também aqui alguns dados para cima da mesa, nomeadamente que vieram por parte da Ordem dos Auditores dos Estados Unidos. Foi uma resposta ao Green Paper da Comissão Europeia, direcionado em especial ao Comissário Michel Barnier, dizendo que estas medidas mais restritivas sugerem que os auditores tiveram uma responsabilidade significativa na mais recente crise financeira mundial. É também essa a sua opinião e a posição da CMVM? Todos os agentes que intervêm no mercado têm a sua cota de responsabilidade. E os auditores terão naturalmente a sua também. É também essa a sua posição? Há uma responsabilidade dos auditores nesta mais recente crise financeira mundial? Eu, antes de ir à responsabilidade dos auditores, eu gostava só de voltar, se me permite, um minuto atrás, para enquadrar aqui um bocadinho aquilo que se discute no âmbito do Green Paper. Aquilo que se discute no âmbito do Green Paper, obviamente o Nasser referiu aqui especificamente o tema da rotação, o tema da independência, mas o tema do Green Paper enquadra aqui, e a nossa visão sobre o Green Paper não é necessariamente negativa em todos os aspectos, porque o Green Paper, como a doutora Maria dos Anjos Capote teve a oportunidade de esclarecer, vem obviamente num contexto atual de crise, em que estamos de facto mergulhados, em que é questionável um conjunto de factos e de fatores relacionados com os agentes económicos, com os supervisores, com os reguladores, com os auditores, e vem aqui falar em 5 tópicos principais. Primeiro tópico, como é que nós estamos a fazer os nossos trabalhos de auditoria, e aqui fala-se em temas como melhorar ou não a qualidade dos relatórios de auditoria, aplicar ou não de uma forma integral as normas internacionais de auditoria a todas as empresas, sejam pequenas e médias empresas, sejam empresas cotadas, a forma como os auditores comunicam com os órgãos de fiscalização, que é um fator fundamental de coordenação e de supervisão das entidades que são auditadas, a infraestrutura de regulação, isto é, em que medida é que nós devemos ter um super regulador a nível europeu ou a nível até global para regular a atividade dos auditores, os temas de governance das próprias empresas de auditoria, vem o Green Paper questionar em que medida é que empresas de auditoria podem ou não ter membros independentes, por exemplo, nos seus boards, é outro aspecto importante, o futuro da auditoria na forma como a conhecemos hoje e, finalmente, aqui este conjunto de pontos que vamos discutir mais à frente, que tem a ver com joint audits, com rotação de auditores e com a independência. Aquilo que falámos aqui, e que a doutora Maria dos Anjos Capote referiu em relação à independência dos auditores, como referiu e bem, existem hoje um conjunto vasto de mecanismos. Este conjunto vasto de mecanismos começa pelos auditores, que têm que seguir códigos de ética e deontologia rigorosos, começam pelas próprias firmas de auditoria, que desde há uns anos a esta parte têm implementados mecanismos que permitem garantir a sua independência, que passam, por exemplo, por todos os colaboradores de uma firma de auditoria declarar a independência em relação aos clientes que auditam, não terem investimentos, não terem empréstimos, caso sejam instituições financeiras, não terem relações profissionais e pessoais com os clientes que auditam. Depois temos os mecanismos, e o professor Vitor Gonçalves com certeza irá dar esse testemunho, os mecanismos que são utilizados por via do Código das Sociedades, em que atribuem aos órgãos de fiscalização responsabilidades concretas de supervisão e coordenação dos trabalhos dos auditores, a prestação de serviços fora do âmbito da auditoria normal, são prestação de serviços que estão muito claramente definidas hoje, desde a transposição da 8ª Diretiva para o nosso direito português. Mas ainda assim, permita-me interrompê-lo, porque é uma imensidão, de facto, partindo do Código Deontológico e o Código de Ética, mas gostava de lhe perguntar diretamente, ainda assim a Comissão Europeia não considera que sejam os mecanismos suficientes para garantir a independência dos auditores? Não considera, e é por isso que o tema está a ser discutido e debatido largamente. Aliás, como referiu no início da peça, portanto, nós estamos a discutir este documento há cerca de um ano. Iremos ter provavelmente uma diretiva comunitária no final do próximo ano, 2012, e como falávamos aqui um bocadinho em off, provavelmente, como em tudo, anda-se um pouquinho para a frente, um pouquinho para trás, e no meio há de estar aqui, de facto, um conjunto de melhorias. Qual é a sua posição, especificamente? A nossa posição é muito clara. Propostas? Relativamente àquilo que diz respeito à melhoria dos processos de auditoria, à reavaliação das eventuais alterações necessárias a fazer às normas internacionais de auditoria, porque o mundo mudou, o mundo que hoje temos é um mundo diferente e, portanto, a KPMG como agente
na economia, obviamente irá dar os seus contributos para que essas normas internacionais de auditoria, se for necessário, sejam alteradas. Agora, o tema da rotação, que provavelmente teremos um pouquinho mais de tempo mais à frente para desenvolver, achamos que há um conjunto de fatores que condicionam, do meu ponto de vista, o fator rotação obrigatória, assim como também, para nós, não é de forma alguma linear que a prestação de serviços fora do âmbito da auditoria, desde que controlados, obviamente, e desde que definidos muito claramente aqueles que podem ser prestados ou não, acho eu, podem ser um garante da nossa independência, e isso, acho, do meu ponto de vista, que é inquestionável. Mas depois, mais à frente, iremos Professor falar Vitor disso. Gonçalves, já conseguimos perceber aqui nos primeiros minutos qual é a posição do regulador e também um pouco das empresas da auditoria. Consegue, enfim, através do seu conhecimento e da sua experiência, dar-nos um pouco aquilo que é a visão das empresas que são auditadas relativamente a estas normas? Muito boa noite. Cumprimentar os colegas que estão aqui neste painel hoje, naturalmente, e muito especialmente o LIDE, e desejar que com esta iniciativa desenvolva um melhor conhecimento da função da auditoria no nosso país e desenvolva naturalmente outras iniciativas importantes, como seguramente o vai fazer. Mas eu gostava de, a propósito do que me pergunta, dar nota, digamos, da importância do debate que está a acontecer e da importância da auditoria, porque, tal como já começou a ser referido pelo Dr. Vítor Ribeirinho, este debate surge através da discussão de um Green Paper que, logo na primeira página, chama a atenção da crise que começa em 2007 e depois, de uma forma talvez um bocadinho injusta para os auditores externos, para o conjunto dos auditores, chama a atenção que instituições financeiras, após 2007, que tiveram enormíssimos problemas, apresentaram elevadíssimos prejuízos, tinham sido objetos de relatórios dos seus auditores, onde não aparecia qualquer referência aos problemas das empresas. Ora, e eu acho que há aqui, se calhar, alguma injustiça, voltando a referir, para os auditores, porque, como dizia a doutora Maria dos Anjos Capote, estas crises e a crise em que vivemos não tem apenas um culpado, os culpados são variados. E as próprias, digamos, situações financeiras dos bancos, seguramente que não são os únicos culpados dessa situação, os auditores. E, como bem sabemos, quando há vontade deliberada numa instituição de cometer uma fraude e de esconder uma fraude, por vezes não é fácil aos auditores externos detectá-la. E, ao dizer isto, eu não estou a defender os auditores externos, porque é aqui quem os defenda muitíssimo melhor que eu, e eles nem sequer precisam, não é? Mas é também... Feita essa sua introdução diretamente até ao tema. Acha efetivamente que é preciso este quadro legal ou não para regular aqui a atividade dos auditores? Ou já há regulação suficiente? O que é preciso é termos efetivamente uma melhor auditoria. Relativamente ao quadro... Em que sentido? É preciso termos uma melhor auditoria na medida em que os auditores fazem uma coisa extremamente simples. Atestam perante as diferentes entidades existentes numa sociedade que a informação financeira que é divulgada para os acionistas e para o público em geral é informação fiável, credível e verdadeira. Ora, isto é completo. Isto não é de sumenos importância em qualquer sociedade. Agora, eles são muitas vezes, os auditores, são apenas um elo da cadeia. Um elo da cadeia muito importante, porque têm que atestar até, no caso, digamos, da revisão legal das contas, têm que atestar legalmente que aquilo é verdade o que está naquelas contas. Mas contas. são uma parte importante na credibilidade ao mercado? Não, são uma parte fundamental, e sendo uma parte fundamental, a verdade é que não se tem discutido, ou tem-se discutido poucos, nomeadamente muito pouco em Portugal, relativamente à importância desta função. Por isso, que outro papel ou que outra importância não tivesse, este Green Paper
permitiu, a nível da Europa e também em Portugal, porque foram organizadas algumas iniciativas, discutir-se qual é a função do auditor, qual é a função do regulador, qual é a função dos órgãos de supervisão dentro das empresas, porque, e isso é algo que também é referido no Green Paper, tem que haver aqui um enorme diálogo e uma enorme coordenação entre estes diferentes agentes que participam neste processo alargado. E estas medidas em concreto fazem sentido? Vamos lá ver. As medidas fazem sentido e fazem sentido na medida em que levantam ou trazem a discussão. Eu ainda hoje fui ver um site a propósito, na internet, a propósito deste tema, o site da Comissão Europeia, onde se referia que o debate sobre este tema é aquele que teve maior participação desde 2007 ou 2008 dentro da temática do mercado interno. Há muitos auditores e muitas empresas de auditoria que estão interessadas, diretamente interessadas nas respostas ou na evolução. E por isso é importante. Se há tanta gente interessada, sejam auditores, sejam supervisores, sejam reguladores, é porque também é importante, porque tem aquela importância de dizer se as contas são fiáveis ou não é? E se devemos investir e se aquilo é verdade. Bem, agora, em primeiro lugar, eu talvez gostasse de fazer aqui um breve comentário relativamente ao aspecto de conteúdo sobre a questão da independência. A independência, como dizia ainda há um pouco a doutora Maria dos Anjos Capote, é algo que não é apenas atestado uma vez, mas é algo que tem que se ir verificando em cada momento, em cada dia. Mas neste aspecto específico dos auditores, parece-me que há dois aspectos que são importantes, que é o que podemos, ou costuma ser designado como a independência de facto e a independência aparente. Vamos lá ver. A independência de facto é algo que tem a ver com o compromisso, com a objetividade, com o rigor, o compromisso e levar esse compromisso à prática diária por parte do auditor externo. A independência aparente é algo mais subjetivo. É a leitura que é feita por outrem sobre se aquele auditor, se aquela empresa, se aquela pessoa é efetivamente independente. Isto é, tem um compromisso. E, idealmente, não utopicamente, mas idealmente, ambas as independências devem, ou ambos os aspectos da independência devem ser cumpridos. E, por vezes, é que isso é difícil. É difícil porque muitas das vezes, e vou, digamos, ao cerne da sua questão, muitas das vezes a legislação, os regulamentos preocupam-se fundamentalmente com a independência de facto. Se cumpre determinada norma, se aplica determinada norma. Enquanto que a independência mais aparente, mais subjetiva, é uma interpretação que é feita por outrem e que, por vezes, é mais difícil de conseguir e não é conseguido apenas com o cumprimento de normas. E agora aqui levanta-se-nos um outro problema. É que, sendo a atividade de auditoria uma atividade profundamente regulada, essencialmente os mecanismos em vigor são verificar se cumpre ou não cumpre a norma. Há aqui pessoas que sabem bastante mais do que isto. Embora as normas da auditoria não sejam bem umas normas jurídicas tais como nós estamos habituados não, são os princípios, por exemplo, os princípios... São normas em termos bastante mais genéricos, bastante amplos, que provavelmente não há outra possibilidade, mas não têm não é possível aferir do cumprimento das normas da auditoria, na minha opinião, os doutores confirmarão, com essa clareza. Ou cumpre ou não cumpre, não é? Dá-me licença de fazer um comentário a esse propósito. Se eu perguntar a qualquer empresa de auditoria qual é a sua abordagem de auditoria, qual é o seu processo de auditoria, a resposta que me é hoje, em 2011, dada é bastante diferente da resposta que me era dada nos anos 60 ou nos anos 70. Porquê? Nos anos 60 ou nos anos 70,
ou nos anos 80, haveria muito maior possibilidade de cada um definir o processo de auditoria na forma como entendia mais adequada. Hoje em dia, se eu perguntar a uma empresa de auditoria qual é o vosso processo de auditoria, fundamentalmente o que eles me dizem é que cumprem as normas internacionalmente aceites, definidas e aceites. Digamos que esta a harmonização começa primeiro por ser continental, Estados Unidos, Europa, e cada vez mais uma harmonização internacional, que com a aproximação das normas, e vou dizer uma coisa que não sei se que os meus colegas, nomeadamente os colegas de mesa, os auditores, estarão completamente de acordo. Cada vez deixa menos possibilidade à criatividade. E deixa muitas vezes deixa possibilidade à criatividade e deixa até possibilidade de as diferentes empresas, e nomeadamente as grandes empresas, se diferenciarem entre elas. Se perguntarmos, nomeadamente aquilo que se costuma designar pelos 4 grandes, qual é que é a diferença entre vós? Ou que perguntaram um dos 4 grandes, qual é a diferença? Nenhum deles provavelmente me vai responder dizendo a nossa abordagem à auditoria é melhor. Penso que isto é difícil acontecer. Quer dizer, a nossa técnica de auditoria é melhor. Não é. Quer dizer, cumprem as normas internacionalmente aceitas. O que ele me vai dizer, provavelmente, é que têm as melhores pessoas, que lhes dão a melhor formação. E não o aspecto técnico, por isso está a ver a questão da harmonização. Ainda assim, no aspecto técnico, há ainda muito trabalho a ser feito pelo auditor em função exatamente da sua qualidade, enquanto pessoa, enquanto profissional. Muito bem. Avançamos, se calhar, para as propostas da Comissão Europeia. Deixo-lhe para si o primeiro comentário relativamente à nomeação dos auditores. Considera ou não que o atual quadro em que uma empresa nomeia e remunera o próprio auditor deve mudar? Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer também o convite e saudar os restantes membros aqui deste painel. É com muito gosto que estou aqui para discutir um tema que eu acho que é muito importante a nível setorial, a nível de país, eu diria mesmo a nível de uma região económica. E por isso ele está a ser posto a nível da União Europeia e, no fundo, está a ser tratado com a profundidade e com, enfim, o tempo necessário por parte da Comissão Europeia. Parece-me que este Green Paper, apesar de ter como introdução resultar da crise, ela não resulta propriamente de uma crise que seja exclusivamente da responsabilidade ou que tenha a ver com o trabalho da auditoria propriamente dito, até porque na sua introdução é muito claro, o Green Paper diz que houve um conjunto de intervenientes no mercado, incluindo reguladores, os próprios bancos, os governos e outras entidades, agências de rating, auditores e outros, que, na sua perspectiva, na sua vertente, na sua área de responsabilidade, tiveram a sua cota-parte ou não de responsabilidade naquilo que foi a chamada crise, que começou com uma crise financeira e que, naturalmente, neste momento está a originar uma crise económica com os contornos e com as repercussões que temos. E, a partir daí, realmente, por via da crise e por via daquilo que eu acho que todas estas ocasiões, acho que todos os intervenientes devem realmente reconhecer aquilo que eventualmente correu menos bem, aquilo que eventualmente tem necessidade da sua responsabilidade ou não e quais os aspectos, no fundo, a mudar em termos de futuro. E daí também os auditores, relativamente a este Green Paper e relativamente àquilo que são algumas sugestões de alteração, as devem ponderar, devem colaborar naquilo que acham que é um aumento da qualidade, uma alteração do seu trabalho, um aumento da utilidade do seu trabalho para quem são os utilizadores dos seus relatórios e também, na prática, em tudo aquilo que possa dar uma maior fidedignidade e dar uma maior confiança a toda a informação financeira que periodicamente é apresentada no mercado e que dá origem a um conjunto de decisões por parte de uma série de decisores, quer empresariais, quer, eu diria, governamentais. Ricardo Pinheiro, já voltamos a conversar, por agora fazemos uma curta pausa neste primeiro Lideranças Empresariais, mas esperamos por si já a seguir. Até já. E seja bem-vindo de novo à estreia deste Lideranças Empresariais, em que discutimos a independência dos auditores. E na sexta-feira estávamos precisamente a falar da nomeação dos auditores. Deve mudar este quadro legal ou não? Eu gostaria dos comentários que a doutora Maria dos Anjos fez, que obviamente o Green Paper está a ser debatido na sequência dos eventos que ocorreram da crise de Lehman Brothers e outras situações. Contudo, não há evidência
de que a rotação dos auditores irá contribuir para uma maior qualidade em termos dos trabalhos da auditoria, até porque nós, se olharmos para aquilo que dizia há pouco o professor Vítor Gonçalves, que houve muitos comentários dos vários agentes económicos, os próprios empresas cotadas, os auditores, as associações da ordem dos auditores, em que debatem que essas medidas não tiveram ainda um estudo profundo que possa-se comprovar de que elas vão contribuir para o melhoramento. E, portanto, o que eu acho é que, na minha opinião, talvez antes de introduzir isto com medidas dentro da diretiva, etc., é preciso aprofundar esses temas, porque senão, de facto, nós tivemos casos, por exemplo, na Itália, em que há a rotação dos auditores e houve incidências de demonstrações financeiras não terem sido apresentadas de forma verdadeira. Temos casos aqui também em que houve rotação dos auditores e houve crises. E outros em que não houve rotação. E outros que não houve. Portanto, não é suficiente, não é, dizer que na sequência dos eventos parece que essas medidas, porque me surpreende um bocadinho é que as opiniões que foram transmitidas, muitas delas de empresas cotadas e de grandes empresas cotadas, que obviamente querem contribuir para que o serviço da auditoria seja melhorado, porque eles são os recipientes e estão a trabalhar pelos seus stakeholders, os acionistas e outros agentes económicos, que venham a dizer de que o Sr. Michel Barnier está a ir para um conjunto de propostas que, de facto, no ponto de vista deles, não irá contribuir. E, portanto, não sei se, na sua opinião, acha que este debate ainda não está concluído, apesar de, em termos de formalismo, já está num passo avançado, está neste momento a ser discutido pelos comissários europeus, e eu volto a repetir, se de facto não é necessário, como dizia o Instituto da Ordem dos Auditores dos Estados Unidos, de fazer uma análise profunda com evidência daquilo que é melhor. Ao mesmo tempo, numa questão que já agora colocava também ao professor Vítor Gonçalves, se considera que a função da Comissão de Auditoria, que tem contribuído bastante para a transparência entre a relação dos auditores com a empresa, porque vocês são um instrumento de comunicação e são independentes, nomeados pelos acionistas e não executivos, portanto fiscalizam os auditores externos e fiscalizam a própria Comissão Executiva. Se o vosso envolvimento podia ser maior e talvez com um dos membros da Comissão de Auditoria ter uma permanência maior nos clientes, e isto também iria contribuir para o melhoramento da função, porque o empowerment, na minha opinião, da Comissão de Auditoria é primordial para que isto melhore em termos da percepção. Da percepção. Nessa, se calhar começávamos aqui do lado esquerdo com esta preocupação sobre a com a questão rotatividade. da rotatividade. Eu, sobre a questão da rotatividade, talvez distinguisse uma argumentação genérica que se aplica a várias áreas da nossa atividade e a várias circunstâncias, e perdoem-me fazer este paralelo, mas é talvez para ser mais convincente desta minha oposição, e depois questões específicas relacionadas com os auditores e com o desempenho da função de auditor. Em termos globais, todos nós sabemos que se exigem rotatividades nos cargos públicos, definem-se limites de mandatos para o exercício de cargos políticos, defende-se, inclusive defende-se que no âmbito dos administradores do pluro financeiro que deve haver uma rotatividade do administrador no âmbito da própria empresa. Há aqui uma filosofia que é transversal a toda... Se me permite, para a independência, para os membros continuarem a ser independentes, não podem ultrapassar um X número dos conselhos. Pronto. E, portanto, isto só para, em termos granusálios, dizer que há aqui uma filosofia de rotatividade que não tem a ver
que é transversal ao exercício das atividades e sobretudo, aquelas atividades que implicam alguma responsabilidade acrescida, de interesse público, digamos assim. São atividades de interesse público. Portanto, há aqui questões de índole genérica. Em relação à função do auditor propriamente dita, um dos princípios, uma das palavras-chave da própria função da auditoria é o ceticismo profissional. Não é? E o ceticismo profissional é óbvio que é diferente para um auditor que está na mesma empresa há 20 anos do que aquele que vem pela primeira vez e que vem pelo primeiro mandato, pelo primeiro exercício. É evidente. Mas isso implica, na sua opinião, um trabalho de menor qualidade? Menor ceticismo? Não. Menor independência? O que implica é que a regra, o princípio do ceticismo profissional é mais fácil de desenvolver e aplicar a um auditor que está há menos tempo no exercício da atividade de auditoria numa empresa do que estando lá há 20 anos. Não é? E, portanto, por um lado, as questões da familiaridade colocam-se, somos pessoas humanas, seres humanos, que obviamente, temos o nível de proximidade à medida que vamos estando na mesma empresa, no mesmo ciclo. Mas depois há sempre esse código deontológico por trás, não é? Até que ponto mas essa o código deontológico pode ser aplicado com maior ou menor dificuldade, corre maiores riscos ou menos riscos da sua aplicação. E o que estamos aqui a falar é em quadros abstratos, não estou a falar em situações em concreto, mas em termos abstratos, parece-me inquestionável que a questão da rotatividade implica, além destas questões de familiaridade e de relações mais próximas do cliente que se vão naturalmente consolidando ao longo dos anos, há também que há novos procedimentos que se podem introduzir, há novas questões que se podem colocar, há uma nova visão e há até um refrescamento que me parece de todo importante. Mas há uma votação obrigatória dos sócios e de membros de... Mas os sócios, como sabe, como imagino que tem tido essa experiência, uma coisa é mudar o sócio, a equipa permanece. Enfim, não é por morrer uma andorinha que acaba a primavera, e portanto, como se diz, e, portanto, não é por facto de mudar o sócio que... E, portanto, por outro lado, a rotatividade do sócio, são sócios, questiona-se, ou podemos perguntar, será que o sócio que vem é capaz de questionar a qualidade do trabalho do seu antecessor, sendo da mesma firma, que no fundo são os seus próprios interesses que estão ali? Portanto, é este tipo de questões que eu coloco, como digo, em abstrato, que me parecem de tal maneira evidentes, perdoem-me esta minha posição, que não vejo de facto qual é o obstáculo ou qual tem sido a pressão tão grande por parte da classe em relação às questões da rotatividade. Mas, por exemplo, eu gostava só, se me permite, só porque gostava de pegar nas palavras aqui do Dr. Maria dos Anjos Capote. E já agora responder a uma outra questão, relativamente à organização americana que estávamos a falar há pouco, que pensa precisamente o contrário do que diz a Comissão Europeia. E acha mesmo que a maior rotação nas firmas de auditoria faz aumentar o risco de fraude e não promove a qualidade da auditoria. Não tenho a mínima dúvida, até porque não é só o ACPA que faz esse estudo, aliás, há estudos vários. Há o chamado, denominado Bocconi Report, que é um estudo que foi bastante discutido na profissão, no elo da profissão, que tem a curiosidade, por acaso, de ter sido emitido em Itália, onde a rotação dos auditores é aplicável e, portanto, não deixa de ser curioso que a vivência, e lá está a experiência que o Dr. Maria dos Anjos Capote também refere, a vivência de Itália não impediu que o estudo conduzisse a uma conclusão diferente, que, de facto, a rotação também tem as suas desvantagens, obviamente. Respeitando a posição da CMVM e aqui da Dra. Maria dos Anjos Capote, existe também um contraponto. E o contraponto é, de facto, a experiência e o conhecimento adquirido, que é cumulativo, que uma empresa de auditoria adquire ao longo dos anos de ter uma relação com um determinado cliente, nós estamos convictos que ela contribui para uma maior eficácia, uma maior eficiência e um melhor conhecimento dos processos de negócio. Depois a questão até aos 9 anos. Depois dos 9 anos, já acho que não. Ou até aos 8 anos. Eu não sei se é até aos 9 anos. A verdade é que a oitava diretiva foi transposta para o nosso direito português em dezembro de 2008. A CMVM, 3 meses depois, vem colocar sob discussão pública um documento que basicamente vem pôr em causa a transposição que tinha sido feita há 3 meses. Portanto, parece-me a mim que, no mínimo, não houve o tempo necessário para testar
que a 8ª diretiva e a transposição para o direito português estava devidamente ou não, poderia ou não ser uma diretiva que era suscetível de melhorar. E, portanto, aquilo que nós consideramos relativamente à rotação dos auditores, há 2 ou 3 aspectos que me parecem fundamentais. Primeiro, o conhecimento cumulativo. Segundo, falou no ceticismo profissional. O ceticismo profissional não é só avaliado pelo auditor, é avaliado pelo regulador, é avaliado pelo órgão de fiscalização a quem compete verificar e analisar em que medida é que o trabalho que o auditor está a fazer é do ponto de vista cético ou não. E o professor Vítor Gonçalves está aqui e tem essa experiência do contacto com os auditores, e o papel dele é, de facto, questionar-nos todos os dias sobre matérias específicas, sobre aspectos específicos. Há um envolvimento, no caso das empresas cotadas, que é um assunto, obviamente, que tem mais importância no contexto nacional, há um envolvimento sempre de um segundo partner que é responsável pela revisão. Há, de facto, a capacidade, e o Nasser referiu isso, de reforçar cada vez mais o papel dos órgãos de fiscalização, no sentido de torná-los mais permanentes na fiscalização do trabalho que os auditores fazem. Portanto, a nomeação que foi feita, que foi falada ainda há pouco, e também gostava de dar uma palavrinha sobre isso, a nomeação hoje está definida, à luz do Código das Sociedades Comerciais, como sabemos, como um direito dos acionistas. E, portanto, o direito dos acionistas que decidem em Assembleia Geral aquilo que os órgãos de fiscalização decidem, porque... Acha que isso é um direito das sociedades? Eu acho que é um direito que, no meu ponto de vista, não deve ser questionável, porque hoje a decisão do auditor não cabe ao órgão de administração. É importante esclarecer que quem escolhe os auditores hoje são os órgãos de fiscalização, que têm a competência, têm a obrigação de avaliar no dia-a-dia o trabalho do auditor. Se chegar à conclusão que o trabalho do auditor não é suficiente, a qualidade não está de acordo com os padrões que foram definidos, então tem também o direito de lançar um concurso público, chamar as empresas de auditoria que decidir convocar para esse concurso e propor à Assembleia Geral para que os acionistas deliberem. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que, obviamente, não deixando de respeitar a posição da CMVM e da doutora Maria dos Anjos Capote sobre este assunto, que, do meu ponto de vista, tornam a discussão, mais uma vez, a discussão interessante, porque há, de facto, aspectos que conduzem, eventualmente, ao tal sentido único de que a rotação pode fazer sentido em alguns pontos de vista, mas, noutros pontos de vista, não nos parece fazer sentido. Tenho uma última pergunta para si, agora que o tempo está praticamente a esgotar-se. Gostava de lhe perguntar ainda sobre a questão da familiaridade, se sente uma grande diferença para uma empresa que tenha como cliente há 2 décadas ou para uma empresa que começa precisamente a fazer auditoria agora? A melhor resposta que eu posso dar para isso é que eu estou muito mais vulnerável quando inicio uma relação com um cliente, porque não o conheço, porque não conheço os seus métodos, não conheço os seus processos. A confiança... Mas porquê? Porque perde tempo e perde dinheiro? Não é só porque perde tempo e perde dinheiro, é porque o conhecimento que se adquire, porque ainda há pouco o professor Vítor Gonçalves estava a referir que é fundamental que as empresas de auditoria, mais do que a diferenciação no método e no modelo de auditoria, se diferencie pelas pessoas. E, portanto, por mais que eu seja experiente numa determinada área de negócio, quando eu entro num cliente pela primeira vez, e por isso às vezes as empresas vêm referir que não vamos mudar de auditores porque há de facto aqui um investimento de conhecimento que tem que ser feito e que nós não estamos dispostos a isso. Quando eu entro pela primeira vez num cliente, aquilo que eu tenho que, num primeiro momento, fazer é fazer um levantamento daquilo que é a realidade do negócio do meu cliente. E, obviamente, nesse ambiente de controle, há uma maior vulnerabilidade, há uma maior apetência à falha e ao risco. Trazer um aspecto, temos 3 minutos e eu gostava ainda de falar sobre a restrição em relação à prestação de serviços. Parece-me que o que se está a falar em Crimes Green Paper trata de rotação, mas trata de muitas outras matérias muitíssimo importantes, não se baseia só na rotação. Em relação à rotação, quando nós passamos dessa discussão genérica, como foi aqui focada, para uma discussão mais prática e pelas metodologias associadas a essa rotação, hoje em dia, primeiro, não só as empresas de auditoria rodam normalmente o sócio responsável pelo trabalho entre 5 a 7 anos, como normalmente a própria equipa também, dada até o dinamismo que há de recrutamento e a possibilidade de carreira que há das pessoas, normalmente a mesma equipa não faz o mesmo trabalho durante muitos anos. Portanto, há um refrescamento natural, há um refrescamento a nível do topo e a nível da própria base. E há também, da parte da própria entidade com quem trabalhamos, da sua evolução, do tipo de especialização técnica, a necessidade dessa equipa também ter componentes em cada exercício, em cada ano, face ao seu desenvolvimento e às questões que coloca, de ter membros da equipa diferentes, por vezes, de anos anteriores e até especialidades técnicas completamente diferentes. Portanto, a rotação, eu percebo que em termos genéricos, num conceito ligado a uma independência, e é sempre mais fácil defender que se as pessoas mudarem com uma certa frequência pode haver uma maior independência. Na prática, eu penso que as empresas de auditoria, com a sua estrutura, com o seu modelo de negócio, com a sua forma de gestão e mesmo o seu próprio modelo de controle de qualidade, de autorrevisão que é efetuado e de controle de qualidade,
Porque, como foi dito aqui há bocado, a profissão da auditoria, e neste momento os auditores, são talvez as profissões mais regulamentadas do mundo. É das profissões onde qualquer passo que se dê, qualquer decisão que se tome, qualquer aspecto técnico que se tenha que decidir, está sempre norteado por qualquer tipo de norma, quer contabilística, quer reporting, quer da auditoria. A qual, se não for devidamente ponderada, nem devidamente suportada em termos daquilo que são os nossos arquivos, os nossos papéis de trabalho, nós poderemos ter uma responsabilidade. Uma responsabilidade técnica, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade penal e, no limite, criminal. O tempo urge e deixo-lhe os 30 segundos para responder à pergunta de Nasser Sattar. É que qualquer um de nós é capaz de encontrar investigação feita que fundamenta a vantagem da rotação e outros estudos que fundamentam que não é vantajoso a rotação. E penso que neste horizonte de um ano até à publicação nós não vamos chegar a resultados definitivos. Não há dúvida que a filosofia da rotação tem vindo a criar, digamos, cada vez mais adeptos. Agora, eu tendo a pensar que não é necessário a obrigação obrigatória. O que é necessário é que o auditor saiba que a sua posição não é garantida naquela empresa. Isto é, mas isto implica algo que já foi dito aqui, é que exista um modelo de governação suficientemente forte, e nomeadamente uma atuação da Comissão de Auditoria, que leve a questionar ao longo do ano e ao longo dos anos, a ser exigente com o auditor. Nesse sentido, a recomendação da CMVM, que não pôs em causa nenhuma diretiva, apenas ajudou a completá-la. Eu não disse que pôs em causa. Eu disse que veio questionar uma diretiva que tinha sido transposta há 3 meses. É nesse sentido que a recomendação da CMVM vai exatamente na responsabilização por parte da Comissão de Auditoria, na renovação dos mandatos. Com o qual eu estou completamente de acordo. Quer dizer, há que reforçar, digamos, cada vez mais, genericamente, das comissões de auditoria, a participação cada vez mais de membros independentes nas comissões de auditoria e uma atuação que seja efetivamente de supervisão, naturalmente, não apenas do auditor, mas, digamos, das empresas. Digamos, se os diferentes atores funcionarem eficazmente, eu não vejo que a substituição obrigatória do auditor seja mais eficaz que um bom modelo, digamos, no sentido que eu acabei de dizer. Meus senhores, minha senhora, muito obrigada. Deixo-lhe a última palavra, Nasser Sattar, para comer-se de conversa. Foi bom, não conseguimos analisar todos os temas, ficará para um próximo programa, com certeza. Talvez numa segunda parte. O tema é bastante importante e, portanto, acho que aquilo que conseguimos, obviamente houve aqui diferentes versões das pessoas, com todos com o mesmo intuito e objetividade de melhorar esta relação dos auditores, das empresas, dos mercados, isto. E este era o objetivo, de forma que espero que o debate público continue de forma a podermos chegar a uma solução de que, de facto, venha atingir esses objetivos e não ficarmos na teoria e no esvaziamento das soluções que venham a ser preconizadas. Agradeço mais uma vez a vossa presença e vamos continuar a falar desses temas, que é importante. É também este o espírito do debate. Muito obrigada a todos. Termina aqui a reflexão de hoje. Há mais lideranças empresariais daqui a 15 dias e nós contamos consigo. Até lá.